Sim. Oi, boa noite. Gente, tô aqui esperando dar o horário e acabei me perdendo no horário aqui um pouquinho. Bem na hora que vocês chegaram. Gente. Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tô aqui esperando minha amiga. Oi, amiga. Tudo bem com você? Olá, tudo ótimo! Ué, você Me acredita que eu tava escuta ali bem? arrumando e perdi a noção do horário? E Ai, aí? acontece. Tô ali, falei, deve ser umas 7h15 que eu olhei no relógio. 7h32? Como E aí? assim? Como Gente, assim? boa noite! Boa noite. Vai se apresentando aí, Anne, que É, eu tava ali em outra apresento. vibe, né? Achando que tava mais cedo. Gente, boa noite! Eu sou a Vânia, estou aqui hoje no canal da minha querida amiga Yorlene, amiga e companheira aí de jornada, né, no método Luiz e Rei. E vamos aqui, aproveitando esse dia da independência do Brasil, do aniversário dos 200 anos, vamos falar sobre o nosso grito de independência, né? O que é necessário aí, a partir da Luiz Rei, para que a gente encontre essa independência emocional, interna e tudo mais, né? É isso mesmo. Ai, ai. Eu até coloquei aqui uma camisa verde pra lembrar desse dia tão importante, né, gente? 200 anos. Não é brincadeira, não, hein? 200 anos de independência do Brasil e a gente ainda enfrenta tantas coisas, né, dentro do nosso país. E Tantas tá tudo bem, né, dificuldades, né? Vânia? Mas vamos lá, aí entra também aquela outra reflexão, né? O, tem o contexto geral e tem nosso mundo interno, né? Então, se Uhum. quando nós olhamos muito para o mundo interno e cuidamos disso, com certeza melhora tudo, né? Inclusive a vida externa, né? Então, é um bom começo, gente, para falar aí da independência, né? Da Da nossa independência. independência. E esse é o nosso tema da nossa live hoje, né? Como Sim, os segredos para conquistar essa nossa independência de acordo com os ensinamentos da Louise Hay. para dar o teu grito aí de independência, tá? É verdade, dá Que o teu você grito de independência. encontre aí a força interna para dar um basta em muita coisa e começar a dar o grito, né? Então, aí eu tava aqui, eu até atrasei um pouquinho, que eu resolvi assistir um filme agora, antes, assim, à tarde, e eu fiquei muito impactada com o filme, sabe? O filme chama Uma Lição de Vida, e, nossa, eu chorei horrores, sabe? Fala exatamente, assim, de nós mesmos, como seres humanos, como pais, como filhos, como os filhos recebem a educação, o amor ou Uhum, não recebimento de amor, do abandono, né, dos maus tratos. uhum. Então, assim, mexeu muito comigo, eu fiquei assim, muito impactada. Não foi a minha realidade, né, que eu não vivi essa realidade na minha infância, graças a Deus. Mas, assim, me veio o filme, assim, né, que quando a gente fala dessa metodologia da Louise, de amar a si mesmo, é exatamente para criar pessoas mais saudáveis, né? Emocionalmente mais saudáveis. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, né, Vânia, fala aí um pouquinho sobre isso. Queria falar primeiro um pouco da Louise Hay, muito rapidamente, pessoal, Isso. porque algumas pessoas, para a gente, às vezes fica claro, né, que todo mundo já conhece Louise Hay, mas isso não é uma verdade, né? Então, só assim, muito rapidamente, gente. Louise Hay, ela foi uma das maiores escritoras de livros voltados a autoconhecimento, autodesenvolvimento.
ela criou uma das maiores editoras nesse segmento, que é a Hay House. Ela, mesmo tendo vivido uma vida muito sofrida, recheada de todos os tipos de abusos que a gente pode imaginar, ela conseguiu sobrecriar em cima de tudo isso e criar um método extremamente amoroso e que é capaz de transformar a vida das pessoas, e faz isso há mais de 30 anos em 72 países, impactando milhões de pessoas. Então, eu acho muito interessante trazer isso, porque não é um método, não é uma coisa que eu acordei hoje e pensei em falar, ou né, que Orlene acordou hoje e pensou em falar, vou falar sobre isso. Não, isso é um método, isso é algo que tem um passo a passo. Cada um de nós, é lógico, nós fazemos a nossa leitura sobre o conteúdo, mas existe um conteúdo, existe um método. E é disso que a gente vai trazer aqui um pouquinho para vocês, né? À luz da teoria da Louise Hay, à luz desse conteúdo lindo, quais são os passos que nós temos que seguir para encontrarmos essa liberdade interna, esse grito, né, de independência nossa. Então, é sobre isso Então, hoje. Se você exatamente. precisa, fica aqui, né? Sim. Gente, a metodologia da Louise, ela é muito simplista, né? Para quem olha de fora, fala, nossa, toda metodologia ela é difícil, ela é impossível, tem que comprar coisas. E a Louise não fez nada disso, gente. Ela usou, ela deu as dicas, ela fez um método que a gente usa a gente mesmo, o poder que a gente tem dentro da gente. E hoje nós vamos falar sobre os 12 passos para amar a si mesmo incondicionalmente. O primeiro passo que Luiz fala, mas vamos nos apresentar primeiro, né? Vânia, fala um pouquinho de você, Vânia. Nossa. Bom, eu sou a Vânia, Vânia Rigo, como vocês estão vendo aqui meu nome. Eu sou do Rio de Janeiro, moro em Copacabana. Eu trabalho há mais de 30 anos na área de desenvolvimento humano. Eu sou psicóloga, sou renascedora, consteladora, trabalho com vidas passadas, tenho vários cursos também dentro do Access. Trabalho hoje em dia para o mundo corporativo com treinamentos. Eu ministro treinamentos há mais de 30 anos de liderança, coach, várias coisas. E, do outro lado, eu tenho essa vida no mundo das terapias, dos cursos, dos produtos digitais. Então, resumidamente, é um pouquinho de mim, né? E agora se apresenta para que todos te conheçam também. Eu sou Yorlene Souza. Eu moro aqui no interior de Goiás, na cidade de Mineiros, apaixonada pelo Rio de Janeiro. Até a gente conversou, eu e a Vânia hoje. Eu falei, nossa, sempre foi meu sonho de infância, né? Mas eu já conheci o Rio de Janeiro, já fui aí uma vez, passei uns dias aí, foram maravilhosos. A cidade é linda mesmo, viu, Vânia? Mas eu sou Yorlene, eu sou professora de educação infantil, eu sou funcionária pública há 25 anos, eu sou terapeuta holística, estou terapeuta holística e facilitadora do método Louise Hay. Por isso que a Vânia me convidou para fazer essa live, né? Antes de eu fazer a formação. Você lembra, Vânia? Que eu estava participando de um treinamento dela, não sei se foi início de julho ou final de junho. Acho que foi. Aí eu falei para ela, Foi eu vou por fazer aí. esse treinamento. Aí ela falou assim, então depois você me chama, vamos fazer uma live, né? E estamos aqui hoje. E é com muita alegria. Falar de Louise, da metodologia da Louise, é uma coisa que aquece a nossa alma e o nosso coração. Que é uma coisa assim que é possível para todos nós. Claro que é uma jornada, é um trabalho. Não é que a gente vai estudar e vai mudar da noite para o dia. Mas Louise nos ensina ferramentas que a gente pode usar a todo momento na nossa vida. E ela é muito espiritualizada, assim, na questão, ela entende o ser humano, porque tudo que ela criou, ela vivenciou na prática, na vida dela, e ajudou milhares de pessoas no mundo. E é esse aqui, nós estamos aqui para seguir esses passos de luz que Luiz deixou aqui na Terra, né? Escreveu mais de 27 livros, foi palestrante, terapeuta pelo mundo inteiro. Estamos aqui, discípulas de Louise.
E hoje nós vamos falar sobre os 12 passos de como amar a si mesmo incondicionalmente. O primeiro passo, aí eu quero que você fale um pouquinho sobre ele, Vânia. Pare com todas as críticas. Primeiro passo que ela diz, né? Que a gente tem que parar de se criticar. Que a crítica é um dos piores vilões da nossa vida. Todo dia, quando você acorda, o que você pensa e você se critica, que você vai ter um dia difícil, que você não é bom o suficiente, que é uma luta, que você, o tempo inteiro, você se olha no espelho e se critica, né? Que no final a gente vai falar ainda do espelho, né? Mas você olha no espelho e se critica. Então a crítica, a autocrítica é uma das piores coisas que você pode fazer com você mesmo. Então, pare de se criticar. É a primeira dica que a Luiz traz pra gente. E só fazendo um complemento, né? Como você disse, é um método simples, mas, e vocês vão ver nesses passos, são coisas teoricamente fáceis de fazer, mas que também, a Orlene falou, é na prática. Uma das grandes, um dos grandes insights que Luiz nos trouxe não adianta você saber algo na teoria se você não praticar. Então, nós estamos aqui entregando hoje para vocês um super presente, né? Que são os passos. Mas coloque em prática. Faça o que a Luiz fez. Que aí você, primeiro passo, pare de se criticar. Então, comece a praticar isso. Vai para o segundo passo. Deixa eu complementar um pouquinho aí. Por que ela fala isso? De parar de se criticar, né? Porque ela fala assim, o que vai adiantar a gente se criticar? Não adianta nada. Não adianta nada a gente ficar assim, eu sou burra, né? Que a gente às vezes tem esse hábito, né? Eu sou burra. Nossa, eu não dou conta de nada. Eu começo as coisas, não termino. E aí você vai trazendo para você uma vibração pesada. Cada vez mais pesada. E cada vez sua vida vai ser mais difícil mesmo. Então ela fala que criticar-se não adianta. Adianta a gente olhar pra gente e falar assim, tudo bem, eu fiz assim e agora? Da agora pra frente. Eu vou fazer diferente, eu vou tentar de uma forma diferente. E aí outra coisa que ela fala no passo 2 é perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Porque a gente só vai fazer aquilo que a gente consegue fazer. No tempo de evolução que a gente está, no tempo de entendimento sobre o estresse que a gente está vivendo ali. Às vezes a gente magoa uma pessoa, a gente faz alguma coisa que a gente vai ficar se culpando com outra pessoa e muitas vezes com a gente mesmo. Outra coisa, dentro do perdão, a gente dentro da terapia, muitas vezes a gente entra em contato com mulheres que carregam uma culpa enorme porque fizeram um aborto em determinada época da sua vida, por motivo A ou motivo B. E ela carrega aquilo, e aquilo cresce de uma forma, muitas vezes, dentro dela, que só ela se culpa o tempo todo. Aí ela fica se culpando a vida inteira por aquilo. Aí ela acha que ela não merece ser feliz, aí ela teve outros filhos, ela acha que ela não merece ser mãe, ela não consegue ser uma boa mãe, porque ela não se perdoa, porque ela fez aquilo no passado. Então, Luiz fala isso, perdoe-se, perdoe-se. Vida nova, o que aconteceu era o que você podia fazer naquele tempo, naquele momento. Foi a melhor situação que você encontrou. Então, perdoe-se. Fala mais um pouquinho disso aí, se você achar. E é interessante, pessoal, olha só, os dois se complementam. Sim. Porque eu fico me criticando porque eu não me perdoo. E aí as coisas vão se complementando, né? E o perdão, ele é tão profundo. Imagine o seguinte, muitas pessoas ficam tentando aí dar o grito de liberdade, a independência, falam em cocriação da realidade, mas o não perdão com os outros e com você mesmo, o não perdão é como se você estivesse tentando pegar água numa torneira com uma peneira. Imagine que você está com sede, você quer pegar água
E ao invés de você ir com um balde, com uma bacia, você vai com uma peneira. O perdão e o não perdão, ele é capaz de fazer uma transformação no nosso campo energético incrível. Porque é como se você tivesse todo furado, sabe a peneira? Você está todo furado. Então você quer ter energia para co-criar sua realidade, para mudar as coisas, e você não consegue ter essa energia, porque você está todo cheio de buraco. E o que vai entrar nisso e vai simplesmente fazer a cura dessas feridas é o perdão. E perdão não significa dar o outro lado do rosto, deixar o outro continuar abusando de você, ou de você continuar se abusando, né, o autoabuso. Não, você vai dar um basta nisso, mas você vai simplesmente deixar partir. É isso que tem a ver com o perdão. Eu deixar aquilo partir. Deixo lá, ok. Eu fiz o melhor que eu podia. Aquela pessoa fez o melhor que ela podia. Então eu agora entrego. E existe um processo, tá, gente, para trabalhar perdão. E tudo isso é feito, inclusive, dentro do retiro, dentro dos 21 dias, em todos os programas da Louise Hay, tá? Aqui a gente só está dando as dicas, mas não é assim, eu acordei hoje, vou querer perdoar, não. Existe um processo e isso é trabalhado dentro da metodologia. E o perdão tem a ver, sim, né? Que deixar o passado para trás, né? Que quando a gente fica carregando aquele passado, é como se a gente carregasse uma mochila bem pesada, e onde a gente vai, a gente tá carregando aquela mochila, e ela vai, é como se ela fosse petrificando, né? A mágoa, o ressentimento também, isso é questão de não perdão. Vai carregando, né? E eu sou terapeuta há muitos anos, mais de 30 anos, eu acho. E você vê muitos clientes, parece que eles saem de uma terapia para outra, carregando a mochila com aquele lixo todo. Gente, deixa esse lixo. É trabalhar o desapego dessas coisas também. Mas vamos lá. Não é mágica, não é para você virar... Ai, tudo bem, podem fazer tudo comigo que está tudo bem. Não é isso. Tem um método e tem uma forma de você fazer tudo isso. Tá? Terceira dica, né? Não se assuste. Não se assuste. A Louise vivenciou isso na pele, né? A Louise, quando ela foi diagnosticada com câncer, e ela já era terapeuta, né? Há mais de 5 anos, né? Trabalhava, assim, de atender lá as pessoas na metafísica. E quando ela teve o câncer, ela levou um susto muito grande, né? E o que ela fala? Que às vezes a gente vê uma manchinha, vê um caroço na gente, alguma coisa, a gente fala, nossa, é um câncer, nossa! A gente já pensa o pior de todas as situações, principalmente em relação à saúde. E a gente tem esse costume mesmo de se assustar com tudo. Tipo, fazer uma tempestade num copo d'água, para depois ir acalmando, né? Então, assim, calma. Pior que seja a situação que você está vivendo agora, calma. Respira, pensa, busca ajuda, procura refletir sobre aquilo, que para tudo tem uma solução. Que a gente não precisa se aterrorizar em todas as situações, que a gente precisa levar a coisa com mais calma, com mais leveza, para que a gente não faça uma besteira ali naquele momento. E ela até comenta sobre nós não fazemos conosco o que faríamos com um amigo. Se um amigo vira para você e fala, eu tô com um negócio aqui, você vai dizer para ele, imagina, não é nada, confia, marca um médico, você vai ver que não tem problema nenhum. Então, nós falamos isso para o outro, mas não praticamos conosco. Então, nós nos assustamos o tempo inteiro. E não é só saúde, né? Meu chefe me chamou para conversar. Ai, meu Deus! Vou ser demitido, vou tomar uma bronca. Então, são vários aspectos da vida que a gente se assusta. Saúde é um dos principais, mas no financeiro, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo, né?
E aí ela tem uma frase lá no livro, Você Pode Curar a Sua Vida, né? Que você deu o exemplo aí do chefe, né? Quando a gente tem certas manias, né? Na vida da gente, a gente tem dois pensamentos, geralmente. Tá todo mundo querendo me pegar, é viver desse jeito, se assustando com tudo. Ou quando a gente muda a vibração do pensamento, a É gente você que toda está situação, congelando ou sou eu? Tem alguma internet que não tá boa. a minha tá normal. Eu tô vendo a sua congelar um pouquinho. Você quer reiniciar? Enquanto organiza aí, pessoal que tá aí, vocês estão me ouvindo falar normalmente? Tá, para mim, a tua imagem está congelando, então eu não sei se é a tua internet ou se é a minha internet. De vez Aí, em quando dá uma para congelada. mim é a sua, mas voltou ao normal. Estabilizou. É, Ainda vamos bem. torcer. É. Ah, Então, que continuando ótimo. aqui, o exemplo lá do livro, né, que ela cita no livro Você Pode Curar a Sua Vida, tem dois tipos de pensamento que a gente tem na vida. Eu já passei pelos dois, né? Teve uma época que eu pensava assim, quando eu era mais jovem, que eu vivia assim, tudo eu tava me assustando, tudo eu tinha medo, parece que todos querem me pegar, todos querem me prejudicar. Eu tinha essa sensação. Aí depois que você vai vendo as coisas, você vai amadurecendo, vai estudando, vai achando a vida mais comum, né? A gente vai amadurecendo os pensamentos e as ideias. Aí hoje eu penso, todas as pessoas vêm para me ajudar. Até quando eu sou chamada na sala assim dos meus chefes, eu falo, nossa, vai pedir alguma coisa, né? E eu sempre que é para ajudar, mas nem sempre foi assim. É isso que a Luiz dá esse exemplo. Não se assuste, que se a gente tem mania de se assustar com tudo, a gente vive em pânico. Qualquer coisinha a gente tá com medo. Qualquer coisinha, isso desequilibra até nossa respiração, os batimentos do nosso coração. Toda hora, né? A gente tá se assustando por qualquer coisa. E isso é um exercício mental, né? Que Luiz vai ensinando para nós como ter esse controle, olhar esses pensamentos, né? Como que a gente pensa. Se é só um pensamento negativo, a gente pode trocar, né? A gente pode trocar esse pensamento. Mais alguma coisa? Exemplo de não se assuste? E foi interessante, não só no Não Se Assuste, mas a história que você trouxe dela, que foi, gente, foi a descoberta do câncer, que fez com que a Luíse percebesse que não adiantava ela, na teoria, saber tudo aquilo. Ela precisava praticar. Então, ela tirou 6 meses para mergulhar profundamente no método que ela havia desenvolvido. E 6 meses depois, ela não tinha mais o câncer. E não foi, como algumas pessoas dizem, foi só fazendo afirmação. Não, não foi. A Luísa é clara com relação a isso. Foi usando todos esses passos aqui, mais algumas coisinhas que não estão aqui. Mas foi usando tudo isso que a gente está falando. A afirmação, essa mudança do pensamento e usar uma afirmação, foi parte do trabalho. Mas não foi o trabalho sozinho, né? Foram outras coisas ali. Mas, assim, vale também falar que a Loís foi uma assim, das pioneiras, né? De usar a afirmação positiva para curar a vida, para curar o corpo, né? Para curar a gente como um todo. E eu acho muito interessante essa questão, porque se a gente bem observar, as pessoas mais otimistas na vida, elas são mais alegres, são mais felizes. E geralmente, mesmo quando elas ficam doentes, elas são otimistas. Ela fala, não vai ser nada não. E sempre, se é otimista, se é positiva diante da vida, ela fala assim, que a gente sempre tem que pensar, né? O que eu preciso aprender com isso? Da dor tira lição para viver. Né? Isso é uma coisa assim que Luiz fala muito, né? Essas afirmações, viver de forma positiva. As afirmações é o treino para que a gente possa viver de forma positiva, de forma que vê as coisas com um olhar bom. E esses passos que a gente está falando aqui, 12 passos para amar a si mesmo incondicionalmente, são ferramentas, são dicas, né? Que ela
fez, comprovou e ajudou muitas pessoas. E ajuda até hoje, né? Para se amar, para se curar, para se aceitar do jeito que é. E Exatamente. O próximo passo é: seja gentil, amável e paciente com você. Com você mesmo em primeiro lugar, né? Fala para nós aí, Vânia, sobre esse tópico aí. Porque isso é muito interessante, né? Seja gentil, amável e paciente. Quando você lê isso, você logo imagina, né, que é com o outro. Mas não, ela deixa muito claro, é com você mesmo. Quantas vezes você tem mais tolerância e paciência com o outro do que com você? Aí você cai naquela armadilha da crítica, que foi o primeiro passo. Não se critique. Eu não sou gentil comigo, eu não sou amável comigo, eu sou dura comigo, eu me massacro, eu me exijo demais. Se eu cometo um erro, aí vou na crítica, vou na autopunição. Nós nos massacramos o tempo inteiro. Então, Luiz faz esse grande... Por isso que eu comentei, gente, é uma metodologia toda extremamente amorosa. Por isso que às vezes a gente fala, é muito amoroso, é simples, mas é extremamente profundo. Porque é uma atitude de grande cuidado, é autocuidado. Na hora que eu sou mais gentil, amável e paciente comigo. Isso significa em você, por exemplo, reconhecer que você está se exigindo demais, que você precisa ter um descanso, que você precisa cuidar mais de alguns aspectos. Então, tem a ver com todo esse cuidado. E vale a pena, porque o resultado acaba sendo incrível. Então, olha, seja gentil, amável e paciente com você. Quer contar mais alguma coisa que você tem aí sobre isso? Sim, nossa, eu chego e emociono na hora que fala assim, nossa, seja gentil e amável com você mesmo. Nossa, Vânia, isso é muito profundo. Porque aí liga com todos os outros 3 passos, né? Parar de se criticar, parar de se punir, de não se perdoar. E ficar vivendo uma vida de susto, de medos toda hora. Olha como que é profundo isso. O que Luiz falou assim, não, sai do medo, sai dessa condição de criticar você, isso não te leva a nada. Cuide da pessoa mais importante, olha, seja gentil e amável e paciente. Por que paciente? Porque ninguém muda da noite pro dia. Como é que a gente vai, por exemplo, distribuir sorrisos e amores se às vezes a gente ainda não aprendeu? A gente não vivenciou. Veio de uma família tal, vai para um trabalho dessa mesma, né? Que promove, às vezes, a grosseria, tantas coisas. Como que você vai aprender se muitas vezes você não teve oportunidade? E eu vejo hoje, assim, essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Quantas graças, né? Quanta gratidão a internet trouxe para nós. Olha a oportunidade que está dando para todos nós de aprender um pouco mais. Porque hoje qualquer pessoa, até não precisa, pode ser analfabeto, tiver um celular, tiver acesso à internet, ela passa um áudio lá e pesquisa sobre alguma coisa. Aquelas pessoas que às vezes tinham vontade de ler a Bíblia, alguma coisa, às vezes agora vai poder ouvir um áudio. Quantas pessoas têm acesso a aprender mais sobre o amor, mais sobre como cuidar mais de si mesmo? E vai de encontro com isso que a Luiz falou. Seja gentil com você. Porque tem pessoas que às vezes se odeiam. Não se aceita como é. Odeia seu corpo. Às vezes inventa que tem um dedinho meio torto ou falta um dedo. Se odeia por isso. Olha como que isso é forte. E Luiz já, como terapeuta, ela percebeu isso e ela vivenciou isso. Que ela também passou por isso na vida dela. Na vida sofrida que ela teve na infância. Que Luíse, desde pequena, ela sofreu. Sofreu abusos físicos, abusos sexuais dos 5 aos 15 anos. Só parou de sofrer isso, essas violências, quando fugiu de casa.
Então ela sabe, né, o quanto que muitas vezes ela deve ter odiado ela, né? Odiado o corpo dela. E ela fala sobre isso, que ela não se amava, que ela não se aceitava. E demorou muitos anos. É uma jornada. E hoje a gente pode ver esses passos aqui, refletir um pouquinho sobre eles, pesquisar na internet depois sobre eles, rever essa live aqui. E uma palavra que você pegar aqui e pôr em prática da sua vida, já vai fazer a diferença. E outro passo, né, que complementa isso daí é o quinto passo, que também fala dessa gentileza. Seja gentil com sua mente. Por que com a mente? Porque a gente pensa tanta bobeira, Tenhor. A gente pensa tanta coisa ruim que vai acontecer. Como a gente sofre por antecedência. Olha aí, estamos vivendo um surto aí de depressão, de ansiedade. Olha o que é ansiedade, sofrer por antecedência, preocupação com algo que a gente nem sabe que vai acontecer. Mas como a gente pensa lá, já está acontecendo agora. Né, Vânia? São cerca de 70 mil pensamentos por dia. E aproximadamente 90% desses pensamentos são repetitivos. E a gente fica no looping. E aí, como ela traz, né? Seja gentil com a sua mente, seja gentil com seus pensamentos. Porque se você entra no looping, meu Deus, eu estou pensando isso. Aí eu começo o quê? A me criticar, não me perdoar, a achar que aquilo... E aí eu me assusto, porque eu acho que aquilo é real. Observe como está tudo encadeado, né? Então, eu vou encontrar, como eu encontrei. Pessoal, quando eu comecei a me trabalhar com essas ferramentas, eu tenho uma história muito pesada, né? Um pai violento, espancava minha mãe, tentou matar a gente várias vezes. Então, eu tenho uma história muito pesada de vida. Quando eu comecei a trabalhar tudo isso, que meu primeiro contato com as ferramentas da Louise, na realidade, foi meio Louise, mas já foi metafísica, foi por conta de um câncer da minha mãe. A minha mãe teve câncer quando eu tinha 8 anos, e ela teve um prognóstico de vida de 6 meses. E a minha mãe, eu tinha 8, meu irmão tinha 11. E a minha mãe dizia, eu não tenho tempo para morrer, eu tenho 2 filhos para criar. E ela viveu 30 anos. De 6 meses, ela viveu 30 anos. E ali eu observava ela fazendo essas afirmações. Agora imagine, se ela começasse a entrar no loop do porque ela tinha um câncer, porque ela desenvolveu aquilo, porque ela não fez aquilo. A tortura com os pensamentos. Então ela começou a fazer um trabalho diferente. E aí eu me lembro que eu, com uns 10 anos, 11 anos, comecei a ler livros de Joseph Murphy nessa época, que já trabalhava com, ser pequena com isso, porque eu via aquela energia, o que minha mãe moveu a partir dali. E aí, se eu encontro pensamentos negativos, e eu vou encontrar, quando eu comecei a trabalhar tudo isso, eu encontrei dentro de mim muito lixo, gente, muita. Eu me achava feia e burra. Eu achava que eu não merecia estar no planeta, eu não merecia ter nascido, que meu pai tentou que minha mãe abortasse várias vezes. Então, todas as memórias ficam, né? Então, que eu não era bem-vinda, que eu não era... Foram muitas questões que eu precisei trabalhar, transformar, para poder estar aqui. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia... Hoje eu dou treinamento já, né? Hoje não, já há 30 anos. No canal YouTube, fazer live. A transformação. Quando você olha amorosamente para tudo isso que está dentro de você e você se permite, né, transformar. E eu não vou me criticar com a crença negativa que eu vou encontrar aqui, que é esse, né, seja gentil com... Ok, se eu estou pensando isso é porque eu comprei esse ponto de vista em algum lugar. Mas eu posso mudar isso. E é exatamente isso que a Luiz fala, né? Nossa, olha só a sua história de vida, quanto que ela é fantástica. Porque muitas vezes a gente vivencia no lar que precisava, né? Que era possível, é o que a gente teve. Ponto, vivemos. E agora? E aí Luiz fala, a gente pode mudar. Porque a gente pode mudar o nosso padrão mental.
Porque se você começar a dar força, né, para esses pensamentos negativos, ficar lembrando daquele passado, dia após dia, olha só, você não estaria aqui hoje, nem eu. Exato. Né? Então, com a força do nosso pensamento, a gente pode mudar a nossa vida. Aí a gente muda os nossos pensamentos. Mas é tão sábio, a Lois foi tão sábia em buscar tantas informações, ela estudou muito e anotou, né? Tudo que ela atendeu das pessoas. Mas olha só, eu gosto muito de, como cristã, Lois não prega religião. Mas eu, como cristã, eu sempre lembro de Jesus. Quando a gente fala desse poder da mente, Jesus fala assim, orai e vigiai. Né? Vigiar o quê, gente? É os pensamentos. Vigiar os pensamentos. Aí vigia e ora, troca. Né? Usa esse pensamento que você pensou ali, negativo, digamos, uma coisa ruim, troca por algo positivo. E Lois foi muito feliz em falar sobre isso, porque é isso que ela sugere. Trocar, olhar para esses pensamentos, para essa nossa mente, né? Não julgá-la, acolhê-la. Mas à mesma hora, troca por uma afirmação positiva. Como se aquela afirmação positiva que você está querendo é o seu sonho, é o que você quer para a sua vida. Mas sinta aquela vibração dentro do seu coração. Aí a sua vibração energética muda, o seu campo de força que muda e você começa a atrair aquelas coisas boas para a sua vida. É isso? E é muito lindo porque, pessoal, hoje em dia, nós vemos a neurociência, a física quântica, explicando muito do que o método Louise Hay trabalha. Mas entendam, ela foi uma das pioneiras, ela não foi a pioneira. Ela mesma estudou com Emmett Fox, ela estudou com o Joseph Murphy, que existiam. Então, ela não foi a pioneira, ela foi uma das pioneiras, como a gente falou, desse trabalho. Só que é um trabalho que hoje em dia você tem a ciência explicando como é que funciona. Sim. Mas essas pessoas foram de uma... Olha, eles foram muito abençoados por terem recebido essas informações de alguma forma e desenvolver tanto, né, um programa, um método, escrever livros que puderam ajudar tantas pessoas. Que antigamente, né, quando nascia essas teorias, eles falavam teoria, né? Imagina como que foi difícil antigamente ficar provando uma coisa que ninguém sabia o que era, Exato. né? Ninguém tinha noção o que era, né? Hoje mesmo eu estava vendo aqui um livro que eu gosto muito, que é esse aqui da consciência quântica, aí você citou aí, né? Que a consciência quântica é aquilo que é inexplicável, né? Que eles foram dividindo os átomos, os cientistas, e aí o átomo ainda tinha vibração, né? Tinha força, tinha poder ali, digamos, vamos falar de energia, e aí os próprios cientistas descobriram que Deus existe, porque não tem como explicar aquela energia que estava ali naquela minúscula partícula ali de um átomo. Então, assim, e aí é dentro dessa força aí do poder do pensamento, por isso que Luiz escreveu, o poder está dentro de você, porque tá. Jesus falou, vós sois deuses. O que Jesus queria dizer? Que o poder está dentro de nós. E que nós é que precisamos aprender a colocar esse poder a nosso favor. Por isso que eu gosto tanto da metodologia da Luiz. Ela é tão simples, ela é uma jornada, ela é uma prática, né, de estudo, que a gente estuda e põe em prática. É uma prática. E uma coisinha tão simples, né, que a gente pode mudar, que é o nosso pensamento, é vigiar e orar, né? Olha esse pensamento, vigia e ora, né? Fala, usa o poder da palavra para trazer uma afirmação positiva. E o próximo passo aí, né, é o sexto. Louvado seja você mesmo. Olha só, gente, louvado seja eu. Louvado seja você. Então, todos nós somos louvados. Todos nós temos um espírito interior. E quando a gente tem o hábito de se criticar, a gente neutraliza esse espírito, a gente anula esse espírito. É como se a nossa luzinha interior, a gente desligasse ela, apagasse ela. Então, essa foi uma forma que eu encontrei para
falar sobre isso, né? Que quando a gente se critica, né? Louve a si mesmo, quer dizer, se elogie. Aceite você mesmo. Louve-se o tanto que você puder. Diga a você mesmo o quão bem você está. O quão bem você está fazendo em cada pequena coisa que você faz no seu dia a dia, no seu momento. Eu estava ali me arrumando, né? Assim, muito emocionada pelo filme, porque eu também fiquei sabendo que uma amiga minha está internada com depressão. Mexeu muito comigo, né? Pensando na filosofia da Louise, né? O quanto que isso, cada pequena coisa, porque enquanto a gente está lá na dor, dando vazão a essa tristeza que muitas vezes a gente potencializa ela através dos nossos pensamentos, o quanto a gente pode ir apagando essa tristezinha através de uma coisa boa. Louve-se, elogie-se. Justamente a palavra da Luísa nesse passo é elogie-se. Ela fala, elogie-se. Que vai, novamente, não é só não me criticar, mas é não me criticar e passar a me elogiar. Tem esse outro lado. Porque não adianta só eu não me critico mais. Já é um passo, né? Mas cadê o seu reconhecimento por você mesmo, né? O que eu fiz, como eu sou, o que eu estou, né? Essa parte, se elogiar. Isso é fundamental também no método. É um grande passo esse, né? Olhar para você e se elogiar. Até porque, tanto lá o da crítica quanto esse, nós crescemos aprendendo que nós precisamos nos criticar para melhorar o tempo inteiro. Então, a régua do auto-julgamento é muito alta, a gente se exige muito, e a expectativa é que você o tempo inteiro esteja se criticando para melhorar, se criticando para melhorar, se criticando para melhorar pelo amor. Então, nesse processo, a gente se destrói muito. É como se precisasse se matar para depois nascer de novo. E é muito doloroso isso, né? E eu tô chegando no método Louise agora, mas eu sempre fui uma pessoa otimista, eu sempre gostei. O que mais me chamou a atenção no método da Louise é que eu sempre conversei com o espelho. Tá? Eu sempre conversei comigo, mesmo quando era para me criticar. Eu não sabia que não podia, né? Que não era legal. Então eu conversava comigo. E teve vários momentos da minha vida que o meu melhor amigo era o meu espelho. Porque ali eu podia me abrir de todas as formas. E confesso que a maioria das vezes era me criticando, sabe? Mas eu aprendi. Sempre eu me criticavam, mas depois eu falava assim, mas, Iolene, tem jeito ainda para você. Você vai conseguir. Você vai. E eu sempre usei isso na minha vida. Sempre, sempre. Então, quando eu descobri que tinha uma pessoa que falou, eu falei, gente, eu nunca vi falar dessa mulher. Mas é porque eu comecei a procurar meditações, assim, e aí um dia me apareceu a Louise. Mais precisamente o ano passado. E eu comecei a acompanhar, depois comprei um livro e um dia eu ouvi falar desse trem do espelho. Eu falei, mas peraí, espelho? Tem alguém que já falou isso? E eu achando que eu era louca do espelho. Eu achando que eu era louca do espelho, né? Então é uma coisa assim que me ajudou muito, muito, muito na minha vida. Esse mês eu vou fazer 49 anos. Eu comecei a namorar com meu primeiro marido, com 16 anos. Eu casei com 18. Eu fui mãe com 20 anos. Então, assim, hoje eu vejo que eu era uma menina, né? Mas eu achava que eu era madura. E aí eu me separei com 29. Aí eu acho que eu fui viver, foi cair todas as fichas. Foi 10 anos, assim, que eu demorei para casar de novo, por opção, para me conhecer, para curtir a vida, mas também foi 10 anos, assim, foi uma década de muito estudo e de muito sofrimento emocional para mim. Então foi aí que eu cresci, que eu amadureci, que eu comecei a estudar. Eu me lembro que o livro que me impactou e que mudou a minha vida foi O Segredo. Eu lembro que eu comprei na revista do Avon, aquele livrinho, O Segredo.
porque ele era baratinho. E eu falei, aí fazia uma sinopse, é um segredo da sua vida, você vai mudar a sua vida. Eu falei, pô, minha vida não tá lá das bonitas, né? Em todos os aspectos. Aí eu peguei e falei assim, eu vou comprar esse livro. Gente, eu devorei aquele livro. Eu tenho uma agendinha, tá aqui, gente. Eu era nova, né? Minha agendinha era assim, tá? 30 anos eu era nova. E tá aqui o resumo daquele livro O Segredo, que eu carrego até hoje. Já pensei em jogar ela fora várias vezes, mas todo dia parece que eu tenho que voltar alguma coisinha lá, sabe? E aquele livro que falava da lei da atração, que o que você pensa, o que você pede, vai acontecer. Você só precisa acreditar. Então foi a partir disso que eu comecei a mudar a minha vida. E eu mudei a minha vida desde então. Eu quebrei muitos paradigmas com aquele livro O Segredo. E a Loísa, o que a Loísa fala, é de encontro. É o segredo na prática. Mas de uma forma de mais fácil entendimento. Né? Que ela dá sugestões das afirmações positivas, não é só pedir. Ela vai além, porque ela fala, faça a afirmação positiva e sinta essa vibração como se ela já tivesse sido realizada. E ela fala da visualização, né? Viver aquilo que você quer na sua mente, imaginar, né? Aí, não sei se você lembra quantos segundos, não sei se é 49 segundos, equivale a não sei quantas horas lá de meditação. Você lembra disso? Não, não lembro de quantos, mas olha, gente, a visualização, ela realmente potencializa muito o processo. Mas a gente pode guardar isso para uma outra live, quando a gente vai falar dos 12 princípios da cocriação da realidade pela Louise Hay. É verdade. Porque lá, ela inclusive nos traz, porque muitas vezes as pessoas leem o segredo, praticam as regras da lei da atração e as coisas não funcionam. Mas não funcionam porque não estão fazendo determinados passos, que é uma das coisas que a Louise nos traz. A gente pode fazer uma outra live falando disso. Lá eles falam da visualização, por exemplo, gente. E potencializa, né, os nossos desejos, nossos sonhos. Porque de 2018 para 2019, eu estava assim no momento da minha vida que parecia que eu tinha alcançado tudo que eu queria. Porque eu também não sonhei muito. Eu não sabia mais sonhar. Então eu pensava assim, eu quero casar de novo, eu já tinha 2 trabalhos, eu quero uma casa e um carro. E viajar uma vez por ano, tá bom. Adivinha o que aconteceu comigo? Eu entrei em depressão. Não foi bem uma depressão, mas eu dei uma síndrome de burnout, que depois começou a ser... Ficou ali as crises de ansiedade, porque eu fiz terapia. Falou, não, você gosta do seu trabalho. Mas foi lá na terapia, e aí veio a pandemia, eu comecei a estudar de novo, porque eu sempre gostei de estudar muito, de ler muito, e eu estava meio parada nisso. Aí eu comecei a sonhar de novo, a fazer planos, a ter projetos, por isso que eu estou aqui hoje. Entendeu? E isso me fez sonhar de novo. E isso me tirou da depressão, isso me tirou da ansiedade. Foi 3 anos tomando remédio, fazendo terapia, para descobrir que eu tinha deixado de sonhar. No meu caso foi isso. Os sonhos, novos projetos, fazem o meu coração vibrar. Isso é uma coisa assim que eu tô falando, porque às vezes alguém fala assim, tô com ansiedade, tô com depressão. É real. É real. E olha que eu já era palestrante há mais de 10 anos e falava sobre desenvolvimento humano, falava sobre como ser uma pessoa otimista, falava um monte de coisa. Mas tive que passar por essa situação para vivenciar na prática. Hoje eu falo com propriedade. Tudo isso que Loísa ensina, isso eu senti no meu coração. E saí de tudo isso com a ajuda das afirmações positivas de Loísa. Vamos para o próximo passo. Seja seu maior apoiador. Apoie-se. Apoie-se. Como se apoiar, né, Vânia? Dá umas dicas aí para nós, explica isso daí. Tô no calor. Muitas vezes o que a Louise nos inspira, assim, não espere que os outros te apoiem. Não espere que as pessoas... a maior parte das pessoas que eu atendo, que eu já fiz, assim, meu marido não me apoia, minha mulher não me apoia,
Os meus filhos não me apoiam. Você se apoia? Porque muitas vezes nós não estamos nos apoiando. E aí você fica na dependência, e aí tem muito da nossa criança interior também, na dependência de que o outro te apoie, que o outro faça por você, que o outro esteja, seja o seu maior apoiador. O que a própria Lorena trouxe agora, assim, os sonhos dela fizeram com que ela se motivasse, tivesse energia, tivesse aquele gás. Gente, cultive os seus melhores sonhos. Eles, se eles são poderosos, eles vão te dar essa energia para que você mesmo se apoie. Eu não preciso que o outro me apoie. Então, se você se ama, se você se acolhe, se você tem clareza, se você faz suas escolhas, não espere que o mundo te apoie. Porque, infelizmente, o que muitas vezes você vê, não sempre, mas muitas vezes, é que os outros não nos apoiam mesmo. Ah, imagina, você vai fazer live essa hora. Não vai vir pra cá, não vem conversar, não vai fazer não sei o quê. Ou as pessoas também muitas vezes não te apoiam porque elas querem te proteger. Elas acham que se você for por aquele caminho, você vai se machucar. Então, elas não te incentivam porque elas querem proteger você. Acredite se quiser, mas muitas vezes é isso. Tem um outro lado também, né, Vânia? Às vezes a pessoa pega, veste a capa do vitimismo e fala assim, ai, ninguém me apoia, por isso que eu não estudei, por isso que eu não fiz isso, ai, não fui, ai, entendeu? Tem os dois lados, por isso que Luiz fala assim, apoie-se. É tipo assim, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de realizar os nossos sonhos, de realizar os nossos projetos, é nossa. A Luiz fala assim, apoie-se. Quer dizer, a responsabilidade é sua. É a sua vida, é o seu mover de vidas. E aí eu vou passar para o próximo tópico, o 8º, de como se amar incondicionalmente. Seja amoroso com os seus negativos. Mais uma vez, ela cita essa questão do negativo. Porque a gente precisa reconhecer que o negativo faz parte da nossa vida. Nós não estamos aqui para viver só o bom, não. O negativo e o positivo fazem parte do mesmo, cada um do seu lado, mas estão juntos. Então, assim, que a gente precisa ser amoroso com eles, encontrar eles, percebê-los, e aí observá-los e dar novas maneiras, agora novas maneiras positivas de sair daquela condição, de perceber as situações negativas que estamos vivenciando, as situações negativas que estamos pensando, porque sempre tem o outro lado da moeda. E aí ela fala, liberte-se carinhosamente dos seus padrões negativos, que nós carregamos muitos. E são chamados das crenças, né? As crenças que nos limitam, que nos impedem de prosperar, de ser diferente. Vamos acolher, mas para isso, né? A gente precisa conhecer, a gente tem que ter noção desses padrões aí, porque às vezes a gente carrega muitos padrões e nem sabe, porque foi educado daquela forma e veio até hoje é assim. Muitos padrões assim do negativo, falam assim, ai, sempre dizem esse, eu vou falar também. Os homens não prestam. E às vezes a gente vem carregando esse fardo aí, que não é verdade. E como quebrar essa crença? Fazer uma afirmação, ver de forma diferente, observar de forma diferente esse padrão que muitas vezes a gente já carrega do nosso clã familiar. Sem dúvida. E o nono passo, tenha cuidado com o seu corpo. Luiz fala muito sobre isso. Que a gente precisa aprender sobre nutrição. Olhar, porque a nutrição é o combustível que alimenta o nosso corpo. Que o nosso corpo precisa de energia e vitalidade.
E se a gente observa o que a gente come, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, porque até agora ela estava falando de pensamento, como a gente nutre o nosso pensamento, né? O que a gente coloca para dentro, o que a gente deixa, né? E agora ela chama a nossa responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Fala um pouquinho aí. Ô, E isso é Vânia, interessante. você que mora aí na Copacabana, no Rio de Janeiro, fala aí para nós, como que você cuida do seu corpo? Ai, ai. Olha, antes de falar disso, né, deixa eu fazer um outro comentário, gente, sobre nutrição. Olha que interessante. Nutrição, eu gosto muito eu gosto de comer bem. Então, eu geralmente compro coisas orgânicas, eu como bem, eu tenho sorte, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de refrigerante. Então, eu gosto de vinho, gente, confesso. Mas cerveja e refrigerante eu não gosto. Então, assim, eu já tenho um padrão alimentar legal. Mas é muito interessante que você vê as pessoas falando assim: não, você não pode dar isso para o cachorro comer. Mas a pessoa come. Então você não dá isso para um cachorro comer. Mas você come. Então, É ter interessante essa colocação, consciência, né? né? Ter consciência. Bom, peraí. Ele é um mamífero, ele não pode comer. Será que eu também deveria? É açúcar, não dá açúcar pro bicho, né? Mas nós também não deveríamos ingerir tanto açúcar assim, né? Açúcar e sal, né? Então, a Luísa traz muito isso, de termos uma consciência maior sobre o nosso corpo. O que o seu corpo realmente precisa. Você precisa de mais frutas, mais legumes, mais proteína, e sem julgamento entenda profundamente sobre nutrição e sobre as demandas do seu corpo. E hoje em dia, né, para cuidar do meu corpo fora alimentação, eu faço pilates, que é a única coisa que eu consigo encaixar na minha agenda atribulada, né? Mas faço meu pilates e caminho, às vezes, na praia. E, Eu tinha e uma certeza disso. alimentação boa. Ou caminhar no calçadão. E uma alimentação realmente muito boa, né? E a gente não pode esquecer uma coisa que nos treinamentos para a empresa eu foco bastante também nisso. Dormir bem. Você tem que dormir bem. Se você está negligenciando o seu sono, se você dorme mal e você acha, mas todo mundo está dormindo mal, você não é todo mundo. Minha mãe já dizia isso, né? Tua mãe também devia dizer, você não é todo mundo, mãe, todo mundo vai, né? Você não é todo mundo. Sabedoria materna. Gente, tem sim, tem uma crise relacionada à saúde hoje em dia. Pessoas com ansiedade, com depressão, com insônia. Mas isso não é bom, isto não é normal. Então você tem que observar, se você não está dormindo bem, procure ajuda. Procure um especialista. Quando você dorme é que você recupera realmente seu sono. Quando você dorme, que você está lá naquele sono mais profundo, é que você consegue memorizar as coisas que você estudou ao longo do dia. Você estuda de neurociência. Então, se você não dorme bem, você não vai conseguir manter esse cuidado com o seu corpo realmente. Tá? Então, não negligencie nada disso. Ah, eu faço isso e faço aquilo, tá? E teu sono. Ah, eu como bem, eu faço atividade física. E o sono e a água. Então, são vários aspectos, tá? Tem que cuidar de tudo. Aí, Luiz, faz uma sugestão assim pra gente, né? Pra cuidar do corpo. Observa qual o exercício que te dá prazer, que você gosta. Escolha alguma coisa que te dá prazer. Porque, olha, por isso que a Luísa é fantástica, porque ela perpassa por todas as áreas da nossa vida. Não sobra nada que ela não fale, que ela não explicou, que ela não falou sobre isso. Então, assim, a gente precisa, assim, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do nosso corpo, com exercício, com alimentação. E entre outras coisas, né? E aí o tópico 10 é o tópico, uma sugestão, né? Que é os 12 passos para amar a si mesmo incondicionalmente. Divirta-se. É preciso que a gente se diverta, que a gente tenha diversão na nossa vida. A gente não pode viver a vida só sério, para o trabalho, caramba. Você tem que observar o que você gosta realmente.
Eu, por exemplo, gosto muito de jogar baralho, sabe? Com a minha mãe. E assim, minha mãe gosta, só é minha mãe que joga. Então, assim, não é todo final de semana, mas geralmente, quase todo final de semana, eu tiro um tempinho pra ir lá na casa da minha mãe pra nós jogar um baralhinho. Assim, divertindo nós duas, sem apostar, sem nada, um joguinho lá, que chama Mesh, parece. Entendeu? A gente troca de jogo também. A gente incute, tá? Porque é uma coisa que me dá prazer, que eu gosto, e minha mãe gosta, eu gosto, me diverte. Teve uma época que eu não gostava mais de sair, eu não gostava mais nem de conversar com as pessoas. E eu não percebia, eu sempre fui muito conversadeira, muito saideira, né? E aí eu não percebia que isso já era um traço daquela sintonia que eu estava entrando. Porque quando você é de um jeito, de repente você muda totalmente diferente, a gente tem que se observar se aquilo ali tá normal, né? E eu fui deixando, fui ficando cada vez mais em casa, evitando de sair o máximo. E aí foi o que aconteceu quando eu vi, eu já estava lá, né? Digamos assim, numa situação bem delicada, com a síndrome de burnout, né? Que é um traço da depressão. E também iniciando com a ansiedade. Mas graças a Deus isso aí passou. Voltei na época que eu tava fazendo esse tratamento. O que você mais gosta? O que você gosta de fazer? Aí eu lembrei do vôlei. Quando eu era adolescente, eu jogava muito vôlei. Eu era viciada em jogar bola. Aí eu voltei pro vôlei. Tava no vôlei, gostando do vôlei. Aí veio a pandemia, parou. Eu tentei voltar, acabei não voltando. Mas ainda não voltei. E agora, tô assim meio sedentária. O máximo que eu consigo é dar umas caminhadinhas, sabe? De vez em quando ainda. Mas tô me organizando. Eu falo para minhas amigas. Mais uma vez eu coloquei minhas roupas de academia dentro do carro. Tá lá. O tênis, as roupas. Eu olho para aquilo lá e falo, nossa, não fui, né? Mas tá tudo bem. A hora que chegar a minha hora, eu vou. E o 11º passo é... Ah, você quer falar mais alguma coisa sobre o Divirta-se? Eu acho que é só, assim, é legal você olhar o que realmente diverte você, tá? Então, essa é a principal sacada aqui. Não compre o ponto de vista do outro, o que diverte o outro, e você vai caber na expectativa do outro. É o que diverte você. Então, se você se diverte vendo televisão, que seja isso. Se você se diverte jogando, seja isso. A minha diversão, eu amo dançar. Então, desde que começou a pandemia, parei, né? Mas eu amo dançar, dança de salão. Eu danço bolero, gafieira, tango, essas coisas todas. Amo dançar. Que Mas legal. parei por causa da pandemia. Mas quando eu falo em diversão, para mim, sempre traz essa coisa da dança. Mas eu também adoro ir à praia, caminhar ali. Eu gosto. Eu gosto de parar num barzinho, beber com os amigos. Não, eu não curto. Então, o que é diversão para algumas pessoas pode não ser para você. Mas, novamente, a gente volta para o Luiz falando sobre autoconhecimento. Você tem que se conhecer profundamente para entender o que realmente diverte você. E você tem que ter uma pitada de ousadia para assumir que é isso que você gosta. E não se preocupar com o que os outros estão dizendo, né? Eu gosto disso. É verdade. Faça o que gosta. É que aí vai complementar isso aí que você ia falar. O 11º passo é ame-se, faça isso agora. Não é isso que você ia falar? Que gosta, né? Que ama, que você já estava falando sobre isso, né? Eu estava comentando sobre você tem que escolher algo que você gosta e que deixe o teu coração vibrando. Isso que você tem que fazer, não é o que o outro espera, né? Isso. E é interessante que essa coisa do se amar, né? Outro dia eu estava lendo uma apostila que falava assim: eu sempre acreditei que quando eu fosse amado, eu iria me amar, né? E não é isso. Você não vai ser amado enquanto você não se amar. Primeiro é autoestima, primeiro é amor próprio. E isso não é egoísmo. Não. Que algumas pessoas, né, pensam que é como se fosse um egoísmo. Eu vou me botar em primeiro lugar. Gente, avião, em caso de emergência, primeiro a máscara em você. Se você não estiver bem, você não tem condições de ajudar o outro. É verdade.
É se colocar em primeiro lugar e se amar profundamente mesmo. Então, Lois sempre fala muito sobre isso, né? Amar-se, elogiar-se, aceitar-se como é. E tudo que ela fala, gente, para cuidar do corpo, fazer exercício, é tudo auto-amor, autocuidado. Porque quando a gente se ama de verdade, não é qualquer coisa que serve pra gente. É isso que a Vânia estava falando, né? Não vai na vibe dos outros. Às vezes, para pertencer a certos grupos, a gente tá lá no bar, bebendo. Eu fui dessas. Não é que eu não vou ainda, vou de vez em quando. Tinha parado de beber zero álcool. Radicalizei. Mas falei, pô, mas de vez em quando, um cozumelzinho assim, né? Aí eu parei de me criticar, então eu me permito, de vez em quando, ir no barzinho com meu marido, que adora, né? E com as minhas amigas. E tá tudo bem, porque o mais importante é viver uma vida saudável, uma pessoa que não se critica. Seja quem você é. Se ainda você sente necessidade de beber um pouquinho, porque exagerado já não é saudável, né? O Luiz fala, cuide do seu corpo. Se é para cuidar, escolher o que é bom para o seu corpo, então a gente tem que repensar alguns conceitos que a gente foi criado, né? No meu caso. Então, ame-se, faça isso agora. Use aquela roupa que você gosta. Corte seu cabelo, pinte seu cabelo do jeito que você quiser. Tô falando assim para nós mulheres. Seja, ouse, igual a Vânia falou, ouse, seja ousada. O que é que deixa você feliz? Quer passar aquele batonzão vermelho e sair na rua? Tudo bem, né? É você, é seu corpo, seu templo. E um ponto aqui interessante, e aí cada um aqui vai pensar qual é a roupa que você usa em casa quando você está sozinho, qual é a roupa que você usa para dormir quando você está sozinho, e você só se arruma quando vai sair, você só se arruma para dormir se tiver alguém do teu lado dormindo contigo. Quando você está falando de amor próprio, você não usa mais aquela roupinha que, ai, não dá para sair ali na esquina e dentro de casa. Porque você não se arruma. Perceba, pessoal, você não se arruma mais para o outro. Você se arruma para você. Você se arruma para você se olhar no espelho e falar: ai, tô bem, tô bonitinha. Ah, tá legal. É para você. É bem isso A minha mesmo. mãe dizia: ai, eu adoro essa roupinha velhinha para ficar em casa. Eu ia abraçar, metia o dedo na roupa e falei, rasgava ela. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, bota uma outra roupa, parecendo sei lá o quê. Porque aquilo, quando eu só me arrumo, quando eu vou sair, quando vem alguém na minha casa, eu não tô me arrumando para mim. Forte isso, hein? Para mim é os trapos. As Para mais mim é os trapos. simplesinhas. Ah, o bonito jogo de talher maravilhoso é só quando tem visita. O prato bonito é o prato da visita. Não, o meu prato, gente, é um prato bonito. Eu bebo água em casa, mas eu bebo num copo legal. Porque para mim, é o que eu olho e falo, ai, eu mereço. E não é na futilidade, é quando você olha e você sente que aquilo, fala, ai, que delícia você colocar uma roupa maneira para você dormir, uma camisola bonita, uma roupa maneira, ou um lençol que você se cobre, você fala, ai, que lençol gostoso. É para você, não é para o outro. Então, aí que vira a chave, sabe? Em coisas do dia a dia, vira a chave. Ah, comida só para mim, não vou fazer, não. Ah, eu faço aqui um ovo como um sanduíche. Ah, não vou fazer comida só para mim. É só para você, não, é para você. Não é o só. Isso muda tudo, né? O jeito de ver a vida. Quando a gente se coloca como a pessoa mais importante. E olha só, quando a gente entra nessa sintonia do amor próprio, ainda mais assim, quando você se arruma, que você sai. A roupa pode ser a mais simples possível, mas você se veste de você mesma. Quando você chega nos lugares, todo mundo olha para você, porque é vibração.
É vibração. Experimenta, tem lugar que você chega assim, às vezes você fala, nossa, que mulher poderosa. A mulher tá lá quietinha, mas tá lá, né? Porque ela tá cheia de si, ela tá cheia de amor próprio. Pode reparar. Quando você vai assim, toda cheia de você nos lugares, todo mundo olha pra você. Todo mundo olha. E é interessante, quando a gente se veste de amor próprio, a nossa vida muda. As pessoas percebem a nossa mudança. E a alegria chega. E você trouxe um ponto interessante. Não é uma roupa cara, Não. mas é uma roupa que você olha e fala, eu tô bem, sabe? Não é aquela roupa que você quer se esconder. Ai, tô cara campainha, eu tenho que correr e trocar, sabe? Uhum. Não é isso. Mas não precisa ser caro. É do seu simplesmente. jeito. Vestir de você mesma, não vai importar a Direitinha, roupa, né? bonitinha. Só isso. E o 10º, Vamos pro último. segundo passo, que é o mais famoso da Luiz, né? Olha só. É o espelho. É o trabalho com o espelho. Esse aqui eu fiz de fundo de bolo, vocês querem saber. Olha o espelho. Ai, que espelho mais lindo. Ó, o meu aqui que eu carrego. Espelho, espelho meu. O meu carrega até no carro, tem dia, você quer saber? Às vezes, quando eu tenho que ir para algum lugar e eu quero dar uma olhadinha, eu vou ter um tempo de ficar lá. Eu tava olhando no retrovisor, né? Mas esse dia me deu vontade de levar meu espelho. Eu falei, moça, vou levar meu espelho. Porque ele é um topo de bolo, mas ele é dourado, lembra ouro, ele lembra poder. Você tá vendo minha bandeira da Luísa ali no fundo, ó? É. Ela fica de frente para mim aqui. Fiz um altar de frente aqui do fundo do celular. Então, assim, faça o exercício do espelho. O espelho pode ser o seu melhor amigo, se você quiser, se você permitir. Olhe para você, se elogie, converse com você. Se vir algum pensamento de crítica, algum pensamento negativo, na hora você troca por uma afirmação positiva. Eu amo falar aqui para mim, olhando para mim, o quanto que eu me acho que eu tô bonita, que eu sou bonita. Eu sempre acho alguma coisa assim para falar que eu tô bonita. Mesmo tem dia que eu não tô achando que eu tô tanto, né? Mas eu falo que eu tô bonita, porque era uma necessidade minha. Porque ela fala assim, ah, que vulgaridade, coisa banal falar que é bonito. Não. Era importante para mim. Aí você vai falar o que você quiser, o que vibra o seu coração. Que você é poderosa, que você é capaz, que você é amorosa. Você vai falar o que você quer ouvir. E você começa assim, com essas coisas simples do dia a dia. E depois você vai vendo lá na internet, que tem algumas diquinhas lá, algumas afirmações que você vai aprofundando cada vez mais. Isso. O exercício do espelho foi o que a Luísa usou, né? Quando ela foi lá, se retirou dos Estados Unidos, foi tipo uma fazenda lá, que ela chamou os terapeutas do perdão, terapeuta especialista em meditação, pessoas que ajudavam na alimentação, acho que era Ayurveda, né? E ela chamou aquele monte de gente para ensinar para ela, e ela praticava lá, ó, na frente do espelho. Quando ela voltou, 6 meses depois, ela estava curada daquele câncer, já de um estágio muito avançado. E a Luísa nos convida, né? Acordando de manhã, primeira coisa, olhou no espelho, não faça o que a gente costuma fazer, né? A gente olha assim, acordei hoje aqui, tô com mais olheira, não! Então fala, se olha no espelho de manhã, se dê bom dia, deseja um excelente dia, faça um elogio, use o espelho para colocar as afirmações que você está trabalhando. Então, você coloca os lembretes, porque você vai olhar no espelho, então você olha ali os lembretes, aquelas afirmações para você reforçar, para você falar para você mesmo. E aí você pode usar essas afirmações, tipo, Vânia, você hoje está linda. E Vânia, você hoje está poderosa. E pode inverter. Eu hoje estou linda. Eu hoje estou poderosa. Você pode usar com alguém, como se fosse alguém falando para você, ou você mesmo dizendo para você. Porque são as formas que a gente escutou, né? Alguém me dizendo que eu não era inteligente, ou alguém me dizendo, então vem na terceira pessoa, ou
você mesmo se reconhecendo, né? Então, é poderosíssimo fazer meditação em frente ao espelho, olhar, ficar só respirando na frente do espelho. Tudo isso é muito poderoso. Então, realmente faça o espelho um grande amigo. Você não está com espelho? Você está no meio da rua. Aí, ixi, pisei, falei para o fulano que eu não devia. Você não está com o espelho ali? Celular, abre a câmera, olha para você ali naquela câmera e você fala, ok, tá tudo bem. Você depois pede desculpas. Você depois fala para ele que não era a tua intenção, ou você faz não sei o que. Vânia, você tá perdoada, você não é perfeita. Você errou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, se eu não tenho um espelho, faça isso. Apesar que agora eu comprei, eu tenho 2 espelhos de cordão, né? Ai, que Eu tenho legal. 2 espelhos que eu uso no cordão. Um é maiorzinho, que é um cordão todo de pérolas. Não pérola verdadeira não, tá, gente? Uma pérola. E o outro, ele é pequenininho, mas ele é uma gracinha. Aí você olha assim, se dá pra você ver o seu olho. Ele é bem pequenininho, aí dá pra ver o olho assim, aí eu olho, ah, tá bom. Aí já faço ali o lembrete dessa coragem, sabe, gente? Então, exercício do espelho. E Todos os dias. Não perca a chance. Nenhum espelho passa em vão na sua vida. nenhum espelho que passa despercebido, né? E pensar que muitas vezes a gente passa na frente de lojas, assim, aquelas... Umas lojas que tem uns espelhos, assim, né? Dá, reflete a gente. Tem hora que você tá tão correndo, você nem quer olhar para aquilo, né? E hoje não, hoje eu passo mais devagar, dou uma olhada para mim, dou uma ajeitada, sabe? As pessoas falam que eu tô bonita agora, porque eu ando tão metida. Depois que eu comecei a olhar para esse espelho, do ano passado para cá, com mais força, porque eu já conversava comigo, mas não era todo dia dessa frequência, sabe? Eu já me arrumo com o espelhão lá, né? E já converso, já dou aquela olhada, nossa, mas minha barriga hoje está tão pequena, nossa, minha barriga, sabe? Eu converso com a minha barriga, eu olho, nossa, eu tô fina hoje, sabe? Querendo ser magrinha. E aí, parece bobeira, mas eu converso com o meu espelho, eu falo com ele. É como se ele me respondesse, que eu tô falando comigo e com ele, que sou eu mesma. Então, Luiz fala assim, que nas primeiras vezes vai ser assim, de forma mecânica e esquisita, se você não tem um hábito. Vai ficar, nossa, que bobeira, conversar no espelho, que bobeira. Mas vai fazendo para você ver se aquilo ali não vai potencializando e daqui a um dia você não consegue ficar sem. Porque vira um vício, gente. Falar com o espelho, se elogiar na frente do espelho, parece que a gente vai ficando mais bonita. Porque a gente começa a cuidar mais da gente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E na hora que você tá com raiva também, você pode ir lá no espelho, igual ela falou, magoou uma pessoa, teve uma discussão, vai lá conversar com o espelho. Às vezes você não tá querendo pedir desculpa pra pessoa, mas vai lá e fala assim, ô Maria, você me desculpa, eu não queria te tratar daquela forma. Me perdoa, eu estou aprendendo todos os dias. Não foi minha intenção. Então, assim, quando a gente já fala isso, a gente joga uma vibração para o universo. A gente já elabora perdão ali e faz a mesma coisa com a gente. E quando a gente vai fazer esse negócio que a gente achar meio esquisito, Luiz fala assim, eu estou disposto, eu estou disposta a me olhar com mais amor. Eu estou disposta. Então, quando você fala estou disposto, quer dizer assim, eu estou aberta. E quando a gente dá o sinal para o universo que a gente está aberta a mudar, porque está disposta a mudar, é se abrir. Se abrir para o novo. E tudo isso que a gente falou aqui, esse grito da independência que a gente estava falando ali, que Lois deu essas 12 dicas para amar a si mesmo, é para dar esse grito, né, de independência de padrões e se abrir para uma nova vida cheia de possibilidades e de possibilidades positivas. Porque aí nós vamos saber lidar com as nossas emoções, nós vamos estar nos conhecendo cada vez mais e dessa forma nós vamos nos libertando de muitos padrões que a gente carrega. E são muitos. E é uma jornada. É um caminho a ser percorrido todos os dias. Então, hoje, nesse dia da independência, esses 12 passos para se amar incondicionalmente é para quê? Para que você tenha essa liberdade emocional na sua vida. E não seja mais escravo de nada que te prende ao passado, à crítica, ao não perdão, né? Para não ficar se assustando com qualquer coisa, sendo gentil e amoroso com você mesmo.
apoiando-se, elogiando-se, né? Deixando que esse negativo aparece, ele vai chegar, acolhe ele com carinho e deixa ele ir. E aí, quais são as suas palavras finais, Vânia, nesse hoje, nosso momento de grito de independência, né? Nossa independência emocional. Gente, para tudo isso, é preciso, na verdade, ter muita coragem. Porque olhar para um passado, olhar para a nossa criança interior, resgatar tudo isso, parar de se criticar, tudo isso requer coragem. Porque, caso contrário, a gente fica na vítima. A vítima está no medo. Quando eu fico na vítima, porque eu sou vítima do que o mundo fez comigo, quando eu fico na vítima, eu estou no medo. As pessoas que mais têm resultado nas suas vidas, nas terapias, em tudo, são aquelas que falam: eu vou dar o passo, eu vou fazer, eu vou testar, eu vou ter. Mas para isso, ó, elas tiveram um movimento. Então a gente fala muito que você tem que ter o equilíbrio entre algumas ações. Né? O pensamento, sim, a emoção, sim, a tua palavra, mas você tem que ter ação, e para a ação vem a coragem. Caso contrário, é muito mais fácil a pessoa ficar na vítima. Seria muito mais fácil ter ficado na vítima com a infância que eu tive, com a vida que eu tive. Seria muito fácil. Mas não, eu me reuni toda a coragem do mundo, muito lenço de papel, porque chorei demais, muita de ficar com o dedo com calo, de tanto fazer afirmação, mas é dessa forma que a gente muda. Então a gente fala assim, é uma jornada, porque é cheia de aventura. Cada dia é uma aventura. Cada dia. Não tem que ser pesado. Não, pode ser muito leve, pode ser divertido. Você pode olhar para aquilo e falar, meu Deus, olha eu ali de novo. Tá tudo bem, eu vou me amar, vou me perdoar, vou me apoiar. Eu vou fazer tudo isso. Exatamente. E vou aprender, assim, ter liberdade emocional, liberdade financeira. Por isso a gente está falando aqui do nosso grito de independência, né? Liberdade emocional, liberdade financeira. Liberdade para ser quem você é e se amar profundamente, mesmo assim. E para isso, botar em prática, né, esses 12 passos que nós compartilhamos aqui com vocês, que com certeza, né, nós usamos nas nossas vidas e temos apoiado muitas pessoas a fazerem o mesmo. E agora, Vânia, para encerrar, eu sou Yorlene Souza, eu moro aqui na cidade de Mineiros, Goiás. E no dia 24 e 25 de setembro, eu vou estar promovendo o primeiro retiro oficial da metodologia da Louise Hay, aqui em Mineiros. Porque esse sempre foi meu sonho. Trazer um retiro que pudesse ajudar as pessoas a sair dessa condição de tristeza, de vítima, de ficar estagnado, parado. Porque, como a gente falou desses 12 passos, lá no retiro você vai ter a oportunidade de perpassar por todas as áreas da sua vida, de forma vivencial. Sim. Que é feito esse retiro. E aí, tudo isso para quê? Para que a gente possa viver de forma mais leve, sem crítica, sem julgamento, de uma forma mais saudável em todos os aspectos da minha vida. Então eu deixo aqui o convite, eu ainda tenho algumas vagas, que abriu a inscrição ontem, são apenas 20 vagas. Quem tiver interesse pode me procurar no direct, estou falando mais para as pessoas aqui dos mineiros, mas quem quiser vir de fora também, ó, tá aberto. Estou fazendo um precinho assim, camarada, porque é o primeiro. E ele é transformador. E eu e a Vânia, nós somos facilitadoras do método internacional de cura, né? Ame-se e cure sua vida, de Louise Hay. Tá bom? Eu já me despeço aqui, Vânia. Olha, eu quero te agradecer todas as pessoas que ficaram aqui até agora. Foi fantástico, foi maravilhoso falar com você, viu? Foi ótima. Que possamos fazer outras lives desses temas. Sim. Da Louise, porque tem muita coisa que a gente pode ajudar, que a gente pode trocar ideias aqui e ajudar pessoas a curarem a sua vida. Sem dúvida. Sem dúvida.
Gente, então me despeço de vocês, relembrando, eu sou a Vânia Rigo, sou do Rio de Janeiro. Me segue lá no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos lá gravados da metodologia da Louise e de outras também, outras inspirações. Temos também, tem o meu Instagram, né? Que se você não me segue ainda, me segue no meu Instagram. Eu devo lançar uma jornada de 21 dias de transformação com o método da Louise. Nesse mês agora, de setembro, eu devo estar fazendo esse lançamento. Mas olha, vai lá no meu conteúdo, né, no canal, tem muita coisa para você poder já aproveitar. Ótimo. Que bênção, ó. Bênção, bênção. Obrigada a vocês, obrigada, Vânia. Gratidão, gratidão a vocês todas. Um beijo e agora nós vamos encerrar, tá? Beijo. Tchau, Vânia. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.